Muito bom dia a todos, bem-vindos de volta. Vamos então abordar o mesmo tema, mas de outra perspectiva. E isto é, talvez, das mensagens principais que nós temos estado a passar hoje. É que a inteligência artificial não é, em primeira instância, um tema novo e depois tem diferentes perspectivas. O que está essencialmente a acontecer hoje em dia na sociedade é que temas que eram meramente discutidos em ambientes mais académicos, mais tecnológicos, hoje estão a ser discutidos nos telejornais em todo lado. E isto tem sempre um lado bom, não é? Tem um lado bom do entusiasmo, o entusiasmo de qualquer um dos nossos colaboradores que quer usar, mas depois tem um tema que essa utilização nem sempre é suficientemente informada para ser usada de forma responsável. Portanto, como é que nós balançamos esta quase democratização do acesso à tecnologia, este entusiasmo que nos deve fazer pensar, vamos aproveitar que efetivamente os temas tecnológicos já não são o bicho-papão das organizações, mas como é que o conseguimos fazer em segurança? Foi nesse sentido que acabámos por desenhar este painel com o nome Utilização de Dados e Segurança. E relativamente ao nome, tinha aqui duas mensagens importantes. A primeira é a escolha de utilização de dados, porque efetivamente a tecnologia é um elemento fundamental, em particular a computação, é muitíssimo importante. O outro elemento é a algoritmia, e esses dois temas são aqueles que talvez tenham mais carga tecnológica. Agora, o que verdadeiramente é uma vantagem competitiva para as organizações é a capacidade de traduzir dados em valor. Portanto, o facto de nós destacarmos o tema dado e não o tema tecnologia não tem a ver só com a realidade tecnológica, tem a ver, sobretudo, com alguém que está à frente de uma organização onde pode efetivamente ir buscar vantagens competitivas é aos dados. Porque todas as tecnologias estão acessíveis. Nós hoje não conseguimos ter uma vantagem competitiva em relação a outra organização pelo acesso à tecnologia. E esse aspecto é importante. O segundo é o tema da segurança. Não é? Aqui é quase uma questão também de estética. Não é? Se nós não tivéssemos segurança, algures, na agenda, parecia que nós não estávamos a valorizar um tema que é naturalmente muito importante. Mas se tivesse que escolher um tema alternativo, que eu acho que vai ser mais nesse sentido, vamos discutir, a segurança é uma escolha de qualquer organização. Nós passámos os últimos 20 anos a discutir o tema da segurança, a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade dos dados. E isso sempre foi visto como uma forma de qualquer organização ter um ativo de informação, um ativo seu, que quanto melhor estivesse protegido, melhores, mais uma vez, vantagens competitivas lhe dava. Mas não é essa a realidade que nós temos hoje. Quando hoje qualquer regulamento externo, quando qualquer expectativa de um stakeholder, seja um regulador, seja um cliente, fala de segurança, na verdade eles não querem saber onde é que está a segurança na organização. Isto é muito importante. Ninguém pergunta às vossas organizações como é que está a vossa segurança à espera de uma resposta, está a reportar ao A, é a direção B. Não é isso que está em causa. Toda a regulação que está a sair nestas temáticas, na verdade, é regulação de confiança. E aqui é importante perceber a diferença, porque a confiança não é uma escolha das organizações. É algo que vem de fora para dentro, é algo que está mais ao patamar da relação. Portanto, quando alguém, de facto, legisla um tema como a segurança, como a privacidade, como a ética, vejam isto quase como o abanar da árvore. Eu ouço muito, e certamente vamos aqui discutir, organizações dizer mas esta regulação não percebe que nós somos PMEs, a regulação não percebe que nós somos entidades públicas. A questão é que quem não quer saber disso tudo é quem efetivamente está a aproveitar as vulnerabilidades das organizações para desromper a sociedade, a economia. Portanto, não há propriamente um mundo da IA, das PMEs, da administração pública. A tecnologia é a tecnologia. Portanto, quando de facto aparece, e como vamos falar aqui, um ambiente regulatório relacionado com estes temas, é muito estranho, ou seja, a primeira recomendação que eu dou sempre que falo com o Conselho de Administração é que vocês jamais digam publicamente que estão a fazer isto por causa da legislação. É muito mau sinal que alguém valorize privacidade porque há uma lei e tem uma multa associada. Alguém valoriza segurança porque há uma lei e tem uma multa associada. Alguém que valoriza a questão da ética porque há uma lei e tem uma multa associada. Todos estes temas que estão agora a aparecer na regulação são temas que, de acordo com a boa prática, podiam ser adotados sem que existisse esta pressão. Portanto, quando existe este esforço e há esta ideia, mas eu assim vou fechar e eu não consigo fechar, eu diria que é muitas vezes esse o objetivo deste baseline. Porque hoje o que acontece a uma organização quando não tem segurança
quando não tem análise de risco, quando não tem ética, quando não tem conformidade, não é um problema para aquela organização em particular. É um problema para o ecossistema onde ela está, para os seus fornecedores, para os seus clientes, para os seus parceiros. Portanto, o que está a ser a tentativa é efetivamente garantir que as organizações façam o que quiserem para manter as suas vantagens competitivas, mas não prejudiquem a confiança da economia, da sociedade em geral. Portanto, vamos tentar discutir este tema, não necessariamente como um tema técnico, porque não o é aqui na decisão dos participantes desta conferência, mas gostava de sinalizar isso, ou seja, que vamos discutir sobretudo o tema da confiança. E façam essa reflexão no futuro, a diferença que é a palavra confiança da palavra segurança. Para termos aqui uma discussão, vamos ter connosco o Paulo Dimas, CEO do Center of Responsible AI, temos a Magda Coco, também partner da VDA, o Juan Sanchez, da Microsoft, e o Pedro Lomba, também partner da PLMJ, ok? E eu começava, talvez, precisamente pelo Paulo Dimas. O Paulo Dimas, como eu acabei de dizer, faz parte do Center of Responsible AI. E há muitas vezes esta ideia, a discussão, se vocês ouvirem, é sempre se a AI é responsável, não é? Mas a AI é responsável, a AI é responsável. A IA ser ou não responsável é uma questão técnica, é uma questão de governance técnica. Mas a discussão das organizações não é só a questão da governance técnica, é sobretudo uma questão de governance institucional. Além da responsabilidade de nós termos efetivamente algoritmos que cumpram com um conjunto de requisitos, no final do dia, o alinhamento é uma responsabilidade corporativa. Portanto, a pergunta que eu colocava era precisamente essa. Quando nós estamos a falar de Responsible AI, não estamos a falar de responsabilidade algorítmica. Estamos a falar de uma responsabilidade que extravasa o algoritmo, que vai muito além. Podes só dar assim uma explicação rápida do que é isto da IA responsável? Sim, sem dúvida. Eu acho que essa é a melhor forma de contextualizar estas dimensões que temos aqui atrás da governance, da sustentabilidade, que é num espectro mais vasto da IA responsável. Mas agora estavas a fazer a apresentação e eu lembrei-me, não sei se algum aqui presente conhece a Manuela Veloso, mas a Manuela Veloso é daquelas pessoas que têm uma personalidade forte. E eu, a primeira vez que fui falar com ela, até para a convidar para se juntar ao centro, ela olhou para mim e disse assim: Paulo, tu estás a dizer que a IA que eu faço é irresponsável? E eu fiquei logo, a Manuela Veloso, pronto, já estou tramado. E a partir daí as nossas conversas vão sempre nessa base. Mas então o que é isto da IA responsável? E como é que nós no centro, que foi criado, ou começou a ser imaginado há 4 anos e meio atrás, sensivelmente, ali num café no Parque das Nações, ao pé da casa do Pedro Bizarro, da FIDESAI, ainda chegámos lá de máscara. Portanto, o que é isto da IA responsável? E porque é que nós, muito antes do ChatGPT e muito antes deste boom, enfim, tecnológico, desta revolução, esta nova revolução industrial, começámos a falar de IA responsável. Precisamente para antecipar uma série de desafios que estamos hoje a viver. E daí até, e agora resultado de muito trabalho no mercado, essa é a parte importante, é que o que nós fazemos no centro não é escrever white papers, não é ter conferências sobre ética na inteligência artificial, que são coisas louváveis, mas é criar produtos que chegam à vida das pessoas. Portanto, produtos que têm impacto nos hospitais, que permitem humanizar as consultas, produtos que permitem restaurar a capacidade de comunicação de doentes de esclerose lateral amiotrófica, que perderam a sua capacidade devido a essa doença trágica. Vou estar esta tarde com um doente no Montijo. E, portanto, de facto, levar a inteligência artificial para chegar à vida das pessoas e, às vezes, até com este impacto for good. E, portanto, essa é a nossa missão, é criar produtos. Mas estes produtos têm de se reger por princípios, têm de se reger por boas práticas. E então, ao longo destes anos, e a equipa da Magda também tem trabalhado muito neste tema, e com certeza irás também falar nisso, nós temos estado a trabalhar num conjunto de pilares que exatamente têm a ver com a confiança. Aliás, o framework que nós estamos agora a materializar e que vai ter a primeira aplicação na nossa administração pública é o Trust Framework, que é mesmo de confiança. Portanto, precisamente, parece que adivinhámos e não combinámos isso. Então, o que é o Trust? O Trust tem a ver com, primeiro que tudo, a inteligência artificial ser transparente. Isso é, talvez, o maior desafio que nós temos neste momento.
Porque uma inteligência artificial que é opaca, em relação à qual nós não percebemos o comportamento, é algo que é extremamente perigoso em muitas áreas. Tecnicamente, isto depois é trabalhado a nível de investigação na área da explicabilidade. E este é, de facto, estávamos aqui a falar no painel anterior do uso de inteligência artificial aplicada à energia nuclear. Esta inteligência artificial ainda alucina imenso. É uma coisa absolutamente horrível. Tanto consegue ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas da Matemática, como consegue falhar numa equação que um aluno do 7º ano resolveria sem qualquer problema. Portanto, esse é o primeiro ponto, que é a questão da transparência, da explicabilidade da inteligência artificial. Mas depois vamos para os outros pilares, para a robustez, para a universalidade. A universalidade tem muito a ver com a questão da equidade. Uma inteligência artificial que não discrimina quando atribui um crédito bancário ou no aconselhamento à contratação de um candidato para um escritório de advogados, enfim. E, portanto, essa parte da universalidade é muito importante. E depois, talvez, tanto falamos da transparência, da robustez, da universalidade, e depois o quarto pilar, que tem muito a ver com o tema também aqui da nossa conferência, que é o da sustentabilidade. Pronto. E esse é aquele que eu gostaria agora, nesta primeira, digamos, intervenção, de salientar como talvez o mais preocupante. Nós temos, por um lado, e também referimos isso, a questão da sustentabilidade energética e a importância da energia, da eficiência energética dos modelos. Nós estamos a falar, ainda ontem estive aqui na Fundação Champalimau, num evento sobre a Gigafactory portuguesa, que vai consumir mais de 1 gigawatt de energia. Só para dar uma ideia, o supercomputador de Barcelona, onde está a ser treinado o Amália, consome 8 megawatts, portanto 8 para 1 giga, portanto estamos a falar, enfim, de uma escala completamente diferente. O de Barcelona alimenta... Aquela energia alimentaria 5.000 casas, portanto, agora imaginem multiplicar isso, enfim, por esta escala. E, portanto, a sustentabilidade energética é uma das grandes questões que está no contexto também da IA responsável, mas também a parte do alinhamento social da inteligência artificial. E este alinhamento social é, talvez, para mim, para além das questões da segurança, dos dados, tudo isso, é talvez aquilo que me preocupa mais neste momento. Porque o impacto que a inteligência artificial vai ter no emprego vai ser absolutamente tremendo. Portanto, nós já estamos a ter indicadores estatísticos que mostram que o nível de empregabilidade de recém-licenciados, por exemplo, na minha área, que é da engenharia de software, já decresceu 20% no último ano e meio. E, portanto, o que é que vai acontecer aos alunos que estão neste momento a ser formados nas universidades? Como é que vão ser as políticas, por exemplo, a questão dos estagiários, como é que nós vamos formar a próxima geração, é algo que é extremamente desafiante. E, portanto, tudo isto encaixa naquilo que nós desenhamos como uma IA que é responsável e que, ao ser responsável, por design, endereça muito os riscos jurídicos, os riscos legais do uso da inteligência artificial. Então, no fundo, isto é quase como uma cadeia. Se nós pensarmos desta forma holística, como estavas a referir, começamos assim com este conjunto de pilares, nós, naturalmente, vamos começar a endereçar questões, digamos, regulatórias, questões legais, que depois enfim, estão a ser impostas a nível europeu. Okay. Se tivéssemos que resumir, e também só para partilhar convosco a ideia da grande diferença, porque nós parece que estamos a falar sempre de tecnologias, mas todas as tecnologias que nós tivemos nos últimos 100 anos são sistemas determinísticos, que basicamente são perguntas que alguém programa e sempre que alguém perguntar, por exemplo, se as máquinas podem pensar, há um humano que escreveu nas regras ou sim ou não. Alguém programou aquilo. A grande diferença para os sistemas de inteligência artificial é que, por definição, são sistemas probabilísticos. Portanto, ninguém escreveu nem o sim nem o não. Portanto, por definição, como posso estar a dizer, a resposta terá sempre uma probabilidade. Portanto, e esta ideia da probabilidade é que tem impactos diferentes. Porque se alguém programou mal, eu chamo o programador. Se aquilo deu uma resposta que probabilisticamente era aproximada, mas é errada, então quem é que é a culpa? É neste contexto que eu passava aqui a bola à Magda para tentar perceber como é que num contexto que, por definição, é de incerteza, portanto, probabilístico, entre este modo jurídico, ou seja, como é que os elementos jurídicos se vão adaptar? Querem dar certeza à incerteza? Como é que tu vês esta entrada destes novos regulamentos? Antes de mais, é um gosto estar aqui. Obrigada, Bruno, pela pergunta. Eu acho que é muito importante, eu ouvi os painéis da manhã com muito interesse, mas é muito importante nós percebermos... E é fundamental que as pessoas tenham uma literacia, de facto, de cadeia de valor da inteligência artificial. E aquilo que a cadeia de valor nos diz é que há vários momentos ao longo dessa cadeia de valor que têm vários enquadramentos legais. Desde logo os dados,
tem um conjunto, toda a componente dos dados, que é um dos aspectos centrais da nossa enfim, painel aqui. Os dados têm um enquadramento que toda a gente sabe que é o RGPD e pensa, e muitas empresas olhavam para o RGPD como, no fundo, uma obrigação de compliance, mas esquecem-se que o RGPD, aquilo que visava na altura, e muitas delas não tiveram esse approach, o RGPD visava preparar as empresas para o que vinha aí, que era justamente a inteligência artificial. Dava-lhes um framework, gostemos mais ou menos, mas um framework que permitia às empresas estruturar os seus dados. Estruturar os seus dados para assegurar que os dados são de qualidade, que não têm bias incluídos, etc, etc. Portanto, esse é o primeiro pilar. Isto porque nós vimos muitas vezes este tema da regulação como um obstáculo, e não é. Eu acho que mesmo o AI Act, acho que aquilo que vem efetivamente criar é um roadmap para as empresas fazerem produtos de mais qualidade e mais robustos e com mais responsabilidade. Qual é o problema? Existe muito esta visão que a mim me aflige imenso, determinística, de que a Europa só regula e onera as empresas, etc. E não há uma visão estratégica destes regulamentos. O AI Act tem um âmbito de aplicação muitíssimo reduzido. Só se aplica, essencialmente, a casos de alto risco e mais os 8 casos proibidos. E o que o AI Act faz, eu tive há pouco tempo nos Estados Unidos, os americanos olham para o AI Act assim, nós não, é dar às empresas um roadmap de boas práticas de desenvolvimento da AI. Eu confesso que também me preocupa, como tu, quando as empresas dizem porque eu estou a fazer isto para não cumprir a legislação, para cumprir a legislação e os boards não devem ter esse mindset. Claramente não. O que é importante é que as pessoas percebam que este tipo de produtos pode trazer impactos extremamente gravosos para as empresas. E, portanto, não é tanto pela multa que eu vou ter de não compliance com o AI Act, mas do impacto que aquele modelo que eu estou a desenvolver vai ter na minha empresa. Eu contrato alguém o desenvolvimento de um modelo, e nós vimos isto nos contratos que temos negociado e acompanhado. Se as pessoas que estão a negociar aquele contrato não sabem exatamente o que é que têm que pedir em termos de qualidade de dados, em termos de desenho do produto, ser responsável, não ser, de ser transparente, a empresa, um produto que é core para a vida da empresa, a empresa está a construir toda a sua atividade e o board dessa empresa provavelmente vai receber recomendações daquele modelo sem saber exatamente o que é que está por trás. E, portanto, acho que é fundamental, e uma das vantagens, o Paulo não falou disso, do centro, que é enorme, além de enfim, desenvolver produtos responsáveis, é pôr todos os stakeholders a falar, juristas, técnicos, pessoas da ética, e a perceber como é que é a forma de construirmos estes produtos de uma forma prática. Portanto, é muito importante que as empresas percebam que este exercício tem que ser feito, que este tema do AI não é um tema simples do ponto de vista tecnológico, que há que perceber a cadeia de valor, há que perceber o papel de cada empresa nessa cadeia de valor. E só para concluir, no fim do dia eu acho que esta legislação vem dar alguma certeza, efetivamente, ao desenvolvimento dos produtos e pode contribuir para o desenvolvimento de uma inteligência artificial ética, responsável e que cumpra naturalmente a lei. Que, atenção, não é só o AI Act. Nós, quando pensamos em sistemas, não há um modelo ali escondido dentro da nossa gaveta. Ou modelos. Os sistemas estão aplicados, normalmente, em produtos, em serviços, etc. E, portanto, é toda a legislação que tem que ser considerada e que muitas vezes choca. Temos o Machinery Regulation, temos as questões de sustentabilidade, temos as questões de cibersegurança, enfim, há uma panóplia de regras que têm que ser consideradas no desenho, para não ser um ónus dos produtos e dos serviços. Já agora, mas para reforçar essa ideia, e tu já falas destes temas do RGPD, para clarificar, não estamos a falar de um conjunto de regras de checklist, não é? Porque grande parte destes regulamentos são frameworks. Eu recordo no RGPD, o único artigo que eu sabia, que era o artigo 32, que era sobre a segurança, o que dizia que a segurança deve ser adequada ao risco. E depois as pessoas ficavam muito... Então, mas isto é o quê? Então, é adequar a segurança ao risco. Então, mas quais é que são os checklists que eu posso ir picar para ver se tem? O AI Act também coloca muito esta responsabilidade das próprias organizações entenderem qual é que é o seu nível de risco e as suas práticas. A Comissão vai fazer regulamentos delegados para clarificar alguma coisa, mas o que o AI Act visa é dar alguma liberdade às empresas para o fazerem. Não é propriamente criar um conjunto de requisitos específicos. Pois. Agora, lá está, isto não pode ser visto, eu cumpro ou não cumpro o requisito. Eu quero ter, se fosse administrador de uma empresa, eu queria ter uma AI na minha empresa, e seja no desenvolvimento, seja na utilização, que eu sabia exatamente o que é que eu estava a utilizar e quais eram os riscos. Porque esse entendimento
quais são os riscos, permite tomar decisões de gestão muito mais, em que se confia muito mais. Portanto, não é só um tema de compliance. Eu acho que é errado olhar para isto como um mero tema de compliance. Agora, os regulamentos legais permitem às empresas, entendendo bem, porque muitas vezes as pessoas que leem o regulamento não têm consciência do que é que ele significa por trás. E, portanto, é preciso perceber o espírito, não só a tecnologia, os desafios. O bias pode vir dos dados, pode vir do modelo, pode vir do equipamento. Há N situações de bias, há N formas de corrigir o bias e, portanto, muitas vezes as pessoas não sabem, não conseguem tomar essas decisões de forma adequada. Portanto, acho que precisamos aqui de criar uma literacia também muito importante neste conceito de AI responsável, que é um conceito que vai seguramente beneficiar as empresas, não tenho a menor dúvida. E os americanos dizem isso. Vocês têm sorte, porque na Europa vocês têm uma guideline, já sabem com o que é que contam. Aqui nos Estados Unidos nós temos um Estado a aprovar uma lei, depois outro Estado aprova outra, etc. E, portanto, vocês na Europa têm uma guideline que não é limitadora, portanto, isto é como os Estados Unidos vêm. E vamos lá ver, e a Europa não investiu em AI, não é por causa do AI Act. Nós tivemos o Mistral a aparecer e todos os lados ambientais apareceram antes de haver sequer o AI Act na Europa. Portanto, não é claramente esse o tema. Boa. Porque esta ideia, eu ainda me recordo do RGPD, e estes temas são mesmo muito críticos para as organizações, eu vi organizações a dizer, a mim não me apanham em multas porque eu não uso AI. A mim não me apanham em multas porque eu não uso dados privados. Portanto, e às vezes faziam questão de os apagar para não serem apanhados em compliance. E a questão é, eles iam falir em compliance. Iam fechar, mas sem apanhar uma única multa. Portanto, o tema aqui, e passando a the word for Juan, the dilemma is never either compliance or innovation. The question is how to do innovation in compliance, and specifically in an organization like Microsoft, in speed. So how can you do this, not by staying, afraid, let's not move, but do all this in speed like you do in Microsoft? Yeah, thank you, and thank you for inviting me to this event. And I'm sorry that I'm the only English speaker in the panel. I promise that maybe for the next panel I will go fully into Portuguese, hopefully. Okay. I think that I have this question a lot, and it really feels that innovation and compliance are, in the mindset of people, they believe that are opposing forces. But we at Microsoft, we strongly believe that the pace of innovation could not be or doesn't have to be trigger or come at the price of innovation, right? Like, or innovation doesn't have to come at the price of security and compliance, right? Compliance and security are building trust, and this is the main factor. Trust is a fundamental pillar of adoption of technology, and at the end goal of the technological companies in general is to get the companies and the society as such to get sustainable adoption of technology. Artificial intelligence, in this case, for example, for earning the trust of the society, you will need to have an AI that will be safe, secure, compliant, and also responsible. So I think that overall, if you don't have these 4 pillars around AI, you will not gather or get the trust from the society. If you don't have the trust from the society, maybe at the early beginning, they will get to use the technology, but in the long term, they will not have the usage of that technology in a sustainable way. We have the examples, for example, of social media, that the impact of the society wasn't as good as we expected, and some parts of the society are not using social media or not trusting that type of technology, right? And what do you see the role of a company like a vendor, provider, like a partner, like Microsoft? Because most of these topics, you cannot do it decentralized. Most of the companies don't have the capabilities to ensure all these responsible AI. How a partner like Microsoft or the others that invest millions and millions on these topics and do this in scale are critical for someone really concerned with the business and not necessarily with the algorithm itself? So what we, for example, what we have in Microsoft is the responsible of the Office of Responsible AI. We have it globally with principles super aligned with what would be the European standards. We embrace, for example, the EU AI Act because it's something that we have been working for the last 8 years around the innovation around AI. So what we do is that we have a global model, and then we have different offices or small offices
sandboxes in every corner of the world. We have one in Europe. Of course, we have different stakeholders. For example, in Portugal, we have continuously conversations with the regulator, with the government. We hear what is critical for them, and we try to escalate this to at corp level. We have also one in Asia and one in America. And just reflecting on what you mentioned, I think that in the European Union is great that we have this ecosystem, and particularly in Lisbon and in Portugal, you have a good ecosystem, and the regulation helps just to create the rules that everyone needs to play, but also it creates a fair competition in the market. It gives you the rules, it gives you the way, or instead of creating barriers, it just shapes the sandbox where you can create innovation, and I think that's crucial. Boa. Bem, Pedro, eu vou usar aquela expressão, eu não sou jurista, não é? Mas era capaz de apostar que uma organização, se acontecer... o contrário, tu não achas? Se uma organização tiver um problema, não vai poder dizer, mas isso a culpa é da Microsoft, porque isso o algoritmo é da Microsoft. Portanto, um dos grandes passos que nós hoje temos é, errar é humano, mas errar também é máquina. A questão das consequências do errar humano, nós temos uma história jurídica por trás. Como é que as organizações estão a preparar para admitirem que vai acontecer, vai haver um erro que é algorítmico? Como é que as organizações, neste momento, vão enfrentar esse desafio, que no final do dia foi humano, mas que houve uma máquina envolvida no meio? Muito obrigado, agradeço o convite. Agora há esta moda das pessoas dizerem agradecer, dizer que é uma moda que eu acho que vem do futebol. Isto não é culpa da inteligência artificial, esta coisa de dizer que, agradecer que... Bom, eu acho que a resposta a essa pergunta está, obviamente, naquilo que já foi dito, que é a necessidade, isso, aliás, é uma das ambições da Explainable AI, de promover a transparência na aplicação e na utilização de sistemas de inteligência artificial. Isso é absolutamente crítico. Transparência sobre como é que os sistemas funcionam, como é que eles devem ser usados, que riscos é que têm, que práticas de utilização de dados é que existem, porque os sistemas de inteligência artificial são produtos, são tratados como produtos. A legislação europeia trata-os como produtos. A grande inspiração desta legislação é a Product Safety Regulation, quer dizer, eles são desenvolvidos, são treinados. O paralelo que me ocorre sempre é o paralelo dos dispositivos médicos, quer dizer, eles são testados e são utilizados para, como aliás os dispositivos médicos, para determinadas utilizações. Devem ser usados para certas utilizações e não necessariamente para outras, e aqueles que se usam para certas utilizações não são necessariamente usados para outras, ou não devem ser usados para outras. Eu vejo esse tema, que é no fundo um tema de risco, de gestão de risco interno, vejo, se quiserem, 3 frentes, porque eu acho que não há uma única resposta, porque quando falamos de decisões algorítmicas, como estava a dizer, estas decisões não são tomadas no vazio, são tomadas em ambientes, em enquadramentos, de acordo com procedimentos, com interação com determinadas pessoas. Portanto, há um ambiente humano por trás de uma decisão. A primeira coisa que me parece que uma organização, a primeira frente, a primeira perspectiva que aqui é relevante é, numa organização, as pessoas utilizam sistemas de inteligência artificial. As pessoas, aliás, utilizam sistemas de inteligência artificial sem dizer que estão a utilizar sistemas de inteligência artificial. Há poucos dias, o Conselho Superior da Magistratura abriu um processo disciplinar contra aquele juiz que utilizou a inteligência artificial. Viram com certeza isso. E hoje mesmo vi, através de um push notification, enfim, estou a ser vigiado, como é óbvio, porque sabiam que vinha para aqui, mas vi que a Deloitte Austrália vai ser obrigada a fazer um refund do governo australiano por ter usado decisões, papers académicos que não existem, decisões judiciais que não existem. 400 milhões. 400 milhões. As alucinações, enfim. As pessoas utilizam sistemas. Portanto, a primeira frente é como é que eu vou regular a utilização de sistemas de inteligência artificial dentro de uma organização. E penso que isso é crítico, quer dizer. E há decisões que têm que ser tomadas. Que sistemas é que eu bloqueio? Posso bloquear o DeepSeek, ninguém vai ver o DeepSeek. Quer dizer, que tipo de práticas de dados é que eu também bloqueio? O que é que eu proíbo que as pessoas carreguem para um determinado sistema? Quer dizer, porque alguns eu vou proibir, há outros que eu vou orientar. E aí entra todo o tema da literacia, do esclarecimento e da informação que tem que existir. Portanto,
essa perspectiva da utilização dos sistemas, da orientação, e em alguns casos até mais do que isso, do bloqueio de determinados sistemas, é absolutamente crítico. E por isso, já viram com certeza que muitas empresas têm hoje em dia políticas de utilização de sistemas de inteligência artificial que, entre outras coisas, gerem e regulam precisamente esses aspectos. Quer dizer, que tipo de sistemas é que utilizam, quem é que utiliza os sistemas. Isso, aliás, na nossa profissão jurídica é uma questão crítica. Eu estava a ver há pouco tempo um relatório do Ministério da Justiça de Singapura sobre a utilização de IA generativa nas firms. Por causa da necessidade de proteger temas tão críticos como a confidencialidade, a confiança, a proteção de dados, mas a confidencialidade da informação que recebemos dos nossos clientes. Quer dizer, as pessoas não vão interagir com o ChatGPT colocando ali informação confidencial dos clientes. Não podem fazer. Essa é uma das coisas que deve-se pedir. Esse é um plano da utilização responsável, transparente, regulada, orientada, esclarecida que tem que existir. Depois dá um segundo plano, que também foi aqui já referido, que é o plano da contratação de sistemas, de modelos de IA generativa. Quem é que eu escolho? Quem é que eu escolho? Quem é que eu vou escolher? Que modelo é que eu vou escolher? E o que é que eu vou exigir a esse vendor? Desta perspectiva da segurança, que controles é que eu vou fazer? Eu vou querer saber como é que ele conserva os dados, vou querer saber onde é que os dados estão, eu vou querer saber que políticas de acesso, de controle de acesso é que existem, que medidas de segurança é que foram adotadas. Eu vou querer saber isso, eu vou querer transparência e explicabilidade e clareza também sobre isso. Eu posso escolher um sistema que vai funcionar na cloud, que vai funcionar on-premises, que vai funcionar como um produto em si. Eu posso escolher um sistema e, portanto, vou integrá-lo, como nós, aliás, nas sociedades de advogados já começamos a fazer. Contratamos sistemas e depois integramos de alguma maneira nos nossos próprios sistemas. Isso, obviamente, coloca outras questões e outros riscos de segurança que têm que ser tidos em consideração. Como é que eu faço essa interligação? Como é que eu faço essa adaptação? Também aí essa questão da gestão de risco, da transparência, é absolutamente fundamental. E depois há um terceiro modelo, e eu acho, enfim, não tenho a informação do que é que muitas das empresas, acho que ninguém tem verdadeiramente o que é que as empresas precisam de fazer, acho que até me parece que andamos todos aqui a perceber melhor ainda o que é isto, mas, tirando alguns setores, obviamente, que estão mais avançados, que são as organizações e as empresas desenvolverem os seus próprios sistemas. Já não estão elas próprias criam as suas aplicações de IA. E há uma discussão, que é a discussão sobre a utilização de modelos de dados abertos ou modelos fechados, porque há hoje em dia uma tendência de naturalmente ir para os modelos, para os open source models, em vez dos closed source models, e os open source models têm, enfim, há toda uma discussão sobre isso. Há pouco tempo li a Daniela Braga de chamar aos open source models provocatoriamente fast food da inteligência artificial. Não vou entrar nessa discussão, acho que é uma discussão entre os próprios developers. Ela brincava com isso e dizia, mas quer dizer, a verdade é esta. Neste momento eu acho que tudo o que está na net foi varrido, certo? Tudo. Quer dizer, estes grandes LLMs, os LLMs americanos, varreram tudo. Quer dizer, eu acho que não há nada que eles não tenham já utilizado e que não tenham já visto. Quer dizer, está aqui o Paulo, pode corrigir do ponto de vista técnico o que eu estou a dizer, mas quer dizer, o web scrapping é total. Quer dizer, não há nada na internet que não tenha sido varrido. Claro que há de ser processo, não é? Claro que as pessoas vão sempre pondo coisas novas, não é? E à medida que vão pondo coisas novas, e isso também pode gerar ali, aumentar o erro. Mas quer dizer, foi tudo varrido. E, portanto, a qualidade do que é utilizado é obviamente muito diferente. Essa é que é a discussão. Não é? Os grandes LLMs têm ou não têm qualidade. Quer dizer, e se tivermos modelos mais restritos, quer dizer, essa qualidade aumenta porque, no fundo, os dados são melhores e isso influencia, obviamente, no produto final. Quer dizer, portanto... Mas este é um terceiro modelo muito mais complexo. O modelo do desenvolvimento de aplicações que tem por base a escolha de determinados modelos. Mas se puder só acrescentar, sim, de facto, concordo inteiramente, isso é inteiramente verdade. E essa é a razão para estes modelos de grande escala terem atingido um patamar.
Portanto, essencialmente estima-se em número de tokens. Portanto, e tokens é a unidade de inteligência do futuro. Portanto, cada país, e ontem o Sam Altman, na OpenAI, mostrava o número de tokens que a OpenAI já gerou. Portanto, isso são trilhões de tokens, é como se fossem palavras. Portanto, uma palavra pode ter um e-mail token, portanto, mais ou menos assim, para percebermos. Portanto, e esta é a unidade de inteligência. Porquê é que é a unidade de inteligência? Porque agora estamos no paradigma do raciocínio, em que a inteligência artificial raciocina conversando consigo própria, gerando tokens. Pronto, mas para voltar... E o que é que está a acontecer? Atingimos esse patamar, o patamar dos 15 trilhões de tokens, portanto, no fundo, cerca de 15 trilhões de palavras, grosso modo, da web, que já foram todas processadas, mas que, pronto, não têm aquela qualidade que estavas a referir. E, portanto, do ponto de vista das organizações, as grandes decisões são como avançar agora neste novo modelo, neste novo patamar, em que se atingiu este patamar, avançar ao nível de uso de modelos abertos, de modelos em que nós temos o modelo da nossa própria cloud e, portanto, temos toda a segurança sobre a confidencialidade dos dados, portanto, todas essas decisões, ou então avançar com modelos que estão na cloud, enfim, com salvaguardas, obviamente, de confidencialidade de dados. Portanto, essas são as decisões que se têm de tomar neste momento e pronto. Mas o importante aqui é que estamos também agora a iniciar uma nova fase, que é a fase em que a inteligência artificial ganha agência. Eu acho que já não vamos ter tempo para isso, fica para outro painel talvez, mas em que nós começamos a delegar na inteligência artificial a realização de tarefas muito concretas, e eu posso estar aqui e tenho os meus agentes a trabalharem... Não, e também estamos a terminar o nosso tempo, mas eu gostava só e perguntava à Magda, o Pedro e todos aqui estamos a ter uma abordagem responsável, que é by design estes temas estão lá, têm que lá estar. Que era um bocadinho o pensamento que tivemos quando, há 20 anos, o Sarbanes-Oxley diz, controlem, e nós fomos muito para controlos preventivos. A questão é que vão ter que existir controlos detetivos e, sobretudo, corretivos. Portanto, vai acontecer problemas e, quando acontecerem os problemas, a palavra já vai ser accountability. Certo. Não vai ser nada destes temas técnicos. Como é que, hoje em dia, as leis vão enquadrar essa questão da accountability? As leis, houve uma proposta diretiva europeia que visava introduzir responsabilidade objetiva nas soluções da AI, nos sistemas da AI, e que caiu. Pronto. Portanto, temos ainda a responsabilidade do produtor, em alguns produtos não vou entrar em technicality, será aplicável, mas eu acho que as empresas, e as organizações, a forma que têm de melhor se proteger quando chegar esse momento é documentar o processo e perceber o processo, claramente. Portanto, é fundamental que as empresas, neste processo de desenvolvimento dos sistemas, aliás, eu faço parte de um grupo do World Economic Forum que se chama AI Governance Alliance, e esse tem sido um dos temas mais debatidos, é como é que se cria, sem burocracias, aqui uma governance de todo este tema da inteligência artificial que permita às empresas, caso alguma coisa corra mal, poder documentar que aplicaram as melhores práticas no sentido de proteger e de evitar aquele risco, porque obviamente não estamos aqui a falar de uma responsabilidade objetiva, que é independente da culpa na maior parte dos casos, portanto é fundamental que as empresas tenham os instrumentos para se poderem defender daquilo que é. Agora, defender, se eu for um utilizador da AI é uma coisa, se eu for um deployer, portanto, que compre modelos, adapte e utilize é outra, se eu desenvolver um modelo é outra. Portanto, o nível de investimento que eu tenho que fazer nesses processos varia bastante consoante o meu papel como empresa na cadeia de valor da inteligência artificial. Eu chamei a atenção que há outros, digamos, players aqui em volta da cadeia da inteligência artificial e que o regulamento da AI, as pessoas estão pouco atentas a isso, também abrange esses outros players. Portanto, é preciso olhar e ler nas entrelinhas e as empresas muitas vezes chegam à conclusão, eu não estou abrangido do AI, que não tenho nenhum alto risco, mas não é apenas esse o âmbito de aplicação. Para terminar, Juan, how can Microsoft position not as a vendor of technology, but a partner, business partner that will help companies to develop new business models, new ideas of value creation, and not necessarily to sell technology? Well, at the end of the day, this is something that we are already doing in the market. What we're trying to do is just to bring different stakeholders in the market together with the main focus on not letting anyone behind innovation, or in this case, AI. I think that the best case or the recommendation, for example, when I talk with general counsels, is also
to talk with other general counsels or to your peers in your industry, just to understand what they are doing, what processes they are implementing AI in, and also to understanding what are the risks and liabilities that could come up from AI. At the end of the day, of course, we are selling our product, Copilot, 365, and all the sets of products, but our responsibility is also to gather the market as such in a position that they will trust AI, they will trust innovation, because AI is a big cake, and we only have a bit of or a portion of that cake. And if that cake is bigger, it's better for us. But we don't really care about the cake itself. We care about building trust and for everyone to use in AI, because I think that AI is powerful enough to transform and to change the society for better. Okay. Bem, eu já tenho aqui a Ana Rita a olhar para mim e assim, o ecrã zero, portanto a é? pressão da monitorização está a ser feita por humanos, mas também é forte. Okay. Bem, eu terminava o painel então a dar uma nota que é importante. Nós, como o João referiu de manhã, temos um programa de falar destes temas de inteligência artificial, mas numa perspectiva de administração. Portanto, muitos destes temas vão ser discutidos. O programa é quinta, sexta desta semana e sábado de manhã. Ainda, se falarem com a Ana Rita ou com a Susana, acho que ainda há uma ou duas vagas. Portanto, se alguém estiver interessado, podem falar com elas. E um dos temas principais, e para fechar precisamente este painel, porque falamos também lá destes temas da segurança e dos impactos, eu vou sempre buscar uma frase aos tempos da auditoria, que era "not documented, not done". E mais do que as organizações andarem preocupadas porque vão ser atacadas, a accountability de um conselho de administração, de um administrador, não é no momento, não é no dia em que a empresa é atacada. Foi lá atrás, quando não fez as perguntas certas. Portanto, mais do que estar assustados com os incidentes, a grande preocupação é se sabemos ou não fazer as perguntas certas no momento certo, e é muito isso que temos vindo a discutir no IPCG. Muito obrigado pela vossa participação, muito obrigado pela vossa atenção.